Agora, passaremos aqui para a exposição da experiência do Tribunal de Contas da União. O Carlos Caixeta, secretário de Métodos e Controle e de Suporte ao... Métodos de Suporte e Controle Externo, que é a secretaria responsável, por exemplo, entre outras atribuições, pela edição das normas de auditoria e manuais de auditoria, né? Passo a palavra ao Carlos Caixeta. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, IRB, pelo convite e por essa oportunidade de ver como os problemas são muito parecidos e comuns, e nós estamos todos ou começando ou aperfeiçoando o que nós já temos, né? Essa é uma oportunidade muito rica, muito boa. Obrigado por estar aqui, poder compartilhar esse momento com vocês e aprender com vocês também. O tribunal tem uma história, essa coisa da controle de qualidade, tem um histórico bem mais antigo, começou na década de 90, por aí. Volta e meia a gente via na imprensa propostas ou ameaças de extinção do tribunal, retirar prerrogativas do tribunal. Então, é antiga essa preocupação com qualidade dos trabalhos, tanto de fiscalização quanto de prestação de contas, denúncias, representação. As consultas, às vezes, demoravam muito. E em 2009 nós tivemos uma... Como é que eu passo aqui? Eu tenho um problema de enxergar. Não. Para adiantar, qual é? Para lá, tá. 2009 nós tivemos, vou dar aqui para vocês um contexto, falar dessas normas um pouquinho que foram base para que a gente fizesse toda a nossa evolução e depois mostrar um pouquinho como é feito o controle e avaliação de qualidade lá no TCU. Em 2009 nós tivemos uma mudança de gestão, o ministro Biratã Aguiar, um cearense arretado daqueles, paciente, tipo mestre Yoda, sábio, poeta, tudo mais, mas insistente. E aí resolveu fazer um pacote de uma vez só. Então, a gente tinha antes de 2009 uma coisa, a partir de 2009, situação completamente diferente. Antes de 2009, nós tínhamos manuais de auditoria, manuais de cada tipo de auditoria, uma coisa bem esparsa. 2009 foi quando nós editamos as NATs, 2009 e 2010, as nossas normas de auditoria do Tribunal de Contas da União, porque a gente tinha necessidade de ter mesmo uma referência técnica para os nossos trabalhos, para as nossas auditorias. E dali apareceu também a necessidade do controle de qualidade. Foi quando foi editada uma portaria 177 da presidência e começou todo o nosso sistema. Essa portaria é vigente até hoje e ela é atualizada a cada 2 anos por mudança de gestão pela portaria da nossa Secretaria-Geral de Controle Externo. Naquele tempo já tínhamos um trabalho longo, uma convivência com a entidade superior lá dos Estados Unidos, o GAO. Ele já tinha até feito aquela evolução em 2004, que era um General Accounting Office, mudou para Contability, já com uma outra pegada. Ele também, e lá nós temos um processo seletivo interno no tribunal, um acordo de cooperação com o NAU, que todo ano nós mandamos 1 ou 2 auditores para lá, fica 4 a 6 meses participa de trabalho de auditoria, capacitação, uma série de coisas e volta com uma bagagem boa. Então já tínhamos uma bagagem bastante significativa. 2009 também é ano de discussão das ISAIs, o ministro Walton tinha aproveitado a aproximação com o Intosai e o LACEFES, e tudo isso resultou na norma nossa que vige até hoje de avaliação e controle de qualidade, que vem sendo aperfeiçoada a cada 2 anos pela Secretaria-Geral de Controle Externo. E esses momentos todos, então emitimos as NATs, depois a evolução disso, as NBASPs seguiram, temos a 40 lá em 2015, isso causou alguma diferença, alguma mudança no tribunal. Participamos também do TRI, temos auditores certificados nessa modalidade. Participamos, às vezes, do MMD, que é da Tricom, com revisão de pares. SAI-PMF, nós participamos também de avaliações periódicas, isso é um bom termômetro para ver como é que a gente anda, principalmente as nossas auditorias operacionais. E pronto. Me perdi de novo. Ah, tá. Desculpa. Gente.
É esse aqui? Isso, é para avançar, né? Isso. Tá certo. Só licença. Esse vai do outro lado. Tá. Obrigado. Então, dentro daquele esquema da ISAI 40 e também repetido com melhor contextualização na NBASP 40, nós tínhamos em 2009 o envolvimento da alta administração, que resolveu encampar e comprar esse projeto de fazer o tribunal ter um salto de qualidade e também de normatização, de endereçamento de várias questões que estavam pendentes no tribunal há muitos anos. O planejamento estratégico já tinha tentado enfrentar essas coisas, mas ainda estava numa velocidade muito devagar. Temos também, naquela época, a necessidade, o presidente Ubiratã viu isso, uma oportunidade de dar credibilidade e maior profissionalismo também no nosso quadro de pessoal, nossas auditorias. E tinha também uma outra questão, um esforço para internalizar tudo aquilo que foi adquirido antes. Nas visitas ao GAL, tivemos um projeto demorado com o NAU da Inglaterra também, que trouxe uma série de melhorias, tanto para a auditoria operacional, que foi replicado em outras áreas da auditoria, e o presidente também ele quis fazer uma coisa completa em todos aqueles elementos, os 6 elementos do controle. Já tínhamos um plano de carreira de 2002, mas foi criado em 2009 uma gratificação de controle externo. Aliás, ela foi aumentada o valor. Ela já tinha sido criada em 2006, me parece. Então, a avaliação de desempenho, essa avaliação de qualidade já começou com efeito na gratificação de desempenho e em 2 momentos. Uma na avaliação de desempenho da unidade técnica, que é a avaliação, depois de rodado o ciclo da avaliação de qualidade, principalmente a da asseguração, né, que estava ainda incipiente, mas ela gerava já algum efeito no balanceamento das notas da avaliação de desempenho da unidade técnica, e isso, de uma certa forma, refletia também lá na avaliação, na gratificação de desempenho do servidor. E, adicionalmente a isso, foi criado um prêmio Reconhecer, que tem um ciclo anual, em que os trabalhos mais destacados, de melhor qualidade, que tem maior repercussão, são premiados. Aí o servidor, a equipe recebe publicamente, o presidente entrega um certificado com aquela premiação. Tem trabalho, às vezes, no início ele era publicado na revista, ou publicado numa brochura especial de comemoração. Por último, ele tem sido disponibilizado num formato eletrônico. Já há 2 anos que ele tem sido feito assim. Então, isso trouxe, uma certa forma, mais engajamento, mais aceitação por parte das pessoas. Mas não pense que foi um mar de rosas, porque, como o Sérgio disse ontem, o Cleiton também, quando a gente fala em avaliação de qualidade, a gente vai lá dar um retorno e a gente precisa, olhando aqui a apresentação super didática da Vivianelli, aquela questão de comunicar o resultado, vai dar o feedback para as pessoas que o relatório dela não está tão bom assim. Nós já passamos por várias evoluções. Primeiro a gente comunicava a própria equipe e o supervisor, que era o diretor da secretaria. Não tivemos, passado um tempo, muita boa receptividade, mudou-se o processo, passou a dar o retorno para o diretor, mas como ele é muito sobrecarregado, não estava tendo efetividade também, passamos a dar o feedback lá para o secretário. Por um tempo funcionou, por outro tempo mais recente acabou caindo no esquecimento, naquela vala das atividades do dia a dia, e pronto, a gente vai retomar isso agora esse ano para ver como é que a gente resolve isso. As minhas marcas aqui, eu não posso sair desse negócio. Então foi esse o contexto que deu o embasamento para as nossas atividades. Viviane foi muito feliz aqui nessa apresentação didática dela, e como são comuns os problemas, as dificuldades que todos passam, né? Em 2009, então, teve todo esse processo aqui, a premiação dos trabalhos de excelência, já falei. A estrutura que foi criada foi dentro da Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo. Então, ela fazia a seleção do universo, era um ciclo a cada 4 meses.
Isso, no início era cada 4 meses, fazia um ciclo por um tipo de processo, e sempre processo de fiscalização. No início era para produção de conhecimento, desenvolvimento de expertise e tudo mais, então tinha uma preocupação de fazer com processos já encerrados. A grande maioria era não impactar a tramitação dos processos, que aliás era outra preocupação e que motivou o presidente Ubiratã Aguiar na época, muito mais do que qualquer coisa. Ele queria melhorar a produtividade do Tribunal de Contas, que ele achava muito baixa, de fato, a média de processos por ano por servidor era uma coisa assustadora, e sem perder de vista a qualidade. Então, por isso que ele patrocinou e fez o pacote inteiro. Que ele acabou, no final da gestão dele, criando o processo eletrônico, que trouxe também um ganho de tempo, de tramitação de processo, uma coisa imensa. No início, então, os processos eram os processos encerrados, que eram verificados. Os auditores eram capacitados, tivemos grandes cursos de capacitação. Os supervisores também tinham as suas atribuições, tinham cursos específicos para capacitação. E seguia adiante depois um processo de asseguração, que já trabalhar sobre o processo morto não era muito efetivo, mas isso foi a parte que mais produziu conhecimento na época e trouxe evoluções nas etapas seguintes. Eu chamei de fase 1, vamos até a fase 5. No início eram 3 processos, basicamente. Esses processos de fiscalização, apresentados por uma seleção da Secretaria-Geral. Tinha os processos que os próprios gabinetes encaminhavam, e esses ainda estavam em tramitação, mas eram raríssimos, e encaminhavam para a área de controle, de verificação do controle, para corrigir alguma distorção que o negócio estava feio. E os processos de cobrança executiva, que eram numerosos e apavorantes. Aquelas coisas que levavam 10 anos para chegar no tribunal como a TCE, depois mais uns 5 para ser julgado, depois mais uns 3 para virar a TCE, até chegar no Ministério Público para execução, o negócio já tinha caducado tudo. Então tinha uma necessidade e ainda vinha com a qualidade sofrível. No primeiro momento esses processos foram bastante atacados e esse processo era todo artesanal. Então, processo, aplicação do método ali de forma experimental em cima de cada um. Falhas que eram foco da apreciação, mais ou menos naquela linha que a Viviane apresentou, a ausência ou falha de análise ou de fundamentação, a falha de responsabilização, isso até hoje é uma coisa caótica, a gente tem muito problema com isso ainda. A falha na quantificação do débito, esse está mais ou menos resolvida, depois tem até um gráfico para mostrar para vocês. As falhas processuais também estão mais ou menos equacionadas, intempestividade na atuação da unidade técnica, que acabava fazendo com que aquele trabalho perdesse sentido, né? Perdeu o timing e pronto. O que adianta sair o resultado de auditoria agora? Essa coisa já aconteceu, já está tudo caducando, não tem mais efeito. Descumprimento também de normas. Foi quando a gente começou a colocar o pessoal, e é onde eles são mais resistentes para cumprir normas, e observar planilhas, planejamento, detalhamento, fazer aqueles controles todos. Então, passamos bom perrengue com isso aí. Desse processo de verificação e controle de qualidade, nós temos uma única falha que ela faz com que a gente busque o processo, retome o processo onde tiver, e devolvo para a secretaria, que é a falha tida como crítica. Então, vejam que ali a frequência e a pontuação pode ser um processo só, a nota é 0, 2 processos é 0 também, mais de 3 tudo é 0, e toma o processo onde ele estiver e volta para a secretaria para poder fazer a correção. Os outros, eles impactam numa medida mais, ali está do menor para maior gravidade, e tem um momento da avaliação de desempenho das unidades técnicas, agora que é feito 2 ciclos por ano, é de março a setembro, depois de setembro a março. Então, tem 2 momentos por ano para a gente fazer isso. A Secretaria-Geral ela tem a prerrogativa de fazer o ajuste das notas. Às vezes ela puxa para baixo, às vezes ela puxa para cima, dependendo, como ela tem a visão geral de como foi o desempenho do tribunal todo, que é uma métrica, e o desempenho de cada secretaria. Às vezes isso influenciava muito, criava muito ruído. Então as unidades perdiam notas na avaliação geral, isso aí impacta o servidor em outra medida, que é a avaliação de desempenho. Ela tem um outro desdobramento, que é o pessoal poder fazer capacitação, escolher uma capacitação, tipo ir para o congresso, para um seminário. Então,
se a nota está ruim, está abaixo de tanto, já não ganhava aquela nota para se qualificar para aquela coisa. Licença-prêmio, não, licença-capacitação, que a gente tem hoje. Nós não temos licença-prêmio desde 96. Então, a partir de 96 é licença-capacitação, e para a pessoa ser elegível para fazer capacitação e para uma capacitação livre, de livre escolha, ela precisa colocar pontos da avaliação de desempenho, que a gente chama do sistema de reconhecer. É quase um sistema de milhagem. Essa situação, esses pontos aí acabam diminuindo o ponto da unidade, então ela tem menos ponto para distribuir, ela acaba sendo prejudicada. A intenção é que ela reagisse com, né, assertividade, produzisse melhor, e aí continuasse ganhando os benefícios, e o tribunal também fosse beneficiado com a qualidade. Não é bem assim. 2011 já é mudança de gestão de novo. A portaria da presidência continua vigente, mas a portaria da CGSEX teve mudanças. Uma mudança sutil. Nessa época já foi implementada por completa o processo eletrônico no controle externo. Isso trouxe um ganho de qualidade, de poder extrair informações gerenciais bastante grande, e também a tramitação, que antes um processo no regional levava até 15 dias para chegar lá em Brasília por correio, né? Que no início era malote, depois por contenção de custo isso virou PAC, aí vai de caminhão e sabe Deus quando, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para chegar, para cair no protocolo, para ser distribuído até, pronto, com processo eletrônico, apertou aqui o despacho do secretário, estava lá no Ministério Público, no gabinete do relator. Então foi ganhando muito mais velocidade e permitiu também que a gente pudesse começar o desenvolvimento e já a aplicação na avaliação da qualidade, que é o segundo nível da asseguração, de forma automática. Criaram-se algoritmos, isso está em aperfeiçoamento até hoje. Eu estava achando que era uma coisa fácil no nível que a gente está hoje, mas eu fui descobrir com o pessoal antes de vir para cá, ainda é uma coisa artesanal, funciona eletrônico, pero não mútil, que aí vai para um data warehouse que faz a extração de dados e cruzamento de dados com pesquisa textual, aquele negócio todo, e consegue extrair o universo de processos. Bom, eu não consigo ser tão didático quanto a Viviane, vou misturando os assuntos. Isso é feito, bom, dessa forma, depois que é feito, excluído, localizado, construído esse universo de processos, isso é incluído em outro sistema, que é o SIS Monitoramento, SIS Qualidade também, e ele é processado de novo e faz algumas tabulações automáticas, que alguns processos são descartados e a grande maioria já são tabulados para verificação manual. Aí alguns já com sinalização verde, amarelo, aquelas mais críticos ou menos críticos. Aí passa para o trabalho manual, um por um também. São 8 auditores que trabalham nessa área, já foram 12, cada dia tem menos. Aposentadorias estão apertando lá no tribunal, como qualquer outro lugar. 2011, então, só mudou o processo eletrônico, a introdução da ferramenta de TI, o resto ficou como estava, como o mesmo universo, o mesmo enfoque de antes. 2013 foi criada uma secretaria especial, que é a Secretaria de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria, que é a antecessora da SEMEC, que chamava SEAUD, e ela tinha a finalidade bem específica, nessa época coincide com a gestão do ministro Nardes, e ele que era um grande entusiasta da Olacefs, da Intosai, teve várias conversas com o IRB, abriu as portas para o IRB, começou naquela época. Então, e também já é o nascedor da NBASP 40, eu imagino, pela cronologia, né? E a gente conseguiu evoluir um pouco, mas a secretaria ficou uma secretaria vinculada a CGSEX normalmente, mas o trabalho de asseguração, que era aquele controle de avaliação de qualidade feito por uma unidade lá dentro da secretaria adjunta. E o controle, normalmente, nessa altura, essa secretaria produziu muito isso, teve esse mérito, papéis, checklists, planilhas de planejamento, matriz de achados, e produziu bastante orientações e produziu melhorias significativas. 2015, já na gestão ministro Cedrais, se não me engano, isso. A secretaria mudou, ajustou o nome de Secretaria de Métodos Aplicados, tirou aplicados e passou de auditoria também para controle externo. Então, ela ficou um foco muito mais abrangente, e a partir daí ela tem cuidado da normatização, todo tipo de atividade de controle do tribunal,
denúncia e representação, solicitação do Congresso Nacional, prestação de contas e auditoria. A auditoria é a principal atividade dela. E a parte... Não, deixei isso para depois. Nesse momento, a CGSEX também editou uma portaria nova, 21/2015, que criou a qualidade de uma forma mais compatível com o que temos na NBASP 40, em 2 níveis. Um concomitante, que é esse controle de qualidade que se faz pelo gestor da equipe de auditoria, o coordenador da auditoria. No tribunal nós somos organizados assim, de baixo para cima. O auditor tem um diretor da área, tem um secretário da temática, aí tem um coordenador geral, tem um secretário geral e aí relator presidente. Então, o controle de auditoria, a CEMEC produziu scripts, checklist, parágrafos padrões, umas situações, vários outros processos, outros documentos de trabalho para facilitar o trabalho lá na ponta com o controle concomitante da qualidade. Esse teve uma boa aceitação, tem um resultado até satisfatório e formalizou a segunda parte, que é a avaliação, a asseguração. Criou um serviço, era uma diretoria no começo, mas antes do final da gestão ela virou um serviço que faz todo esse trabalho de pegar todo o universo de processo por um período. Até o ano passado era 2 vezes por ano, então um período inteiro, um ciclo inteiro era um tipo de processo. Às vezes só auditoria, outro ciclo era só prestação de contas, o outro ciclo era só denúncias. E a partir desse ano de 2019, nós começamos a fazer a cada 2 ou 3 meses. A Secretaria-Geral de Controle Externo ainda continua aprovando, autorizando que a gente faça aquela escolha. A gente coloca 2, 3 opções para eles, eles escolhem uma. Mas a gente não está mais esperando trabalhando um ciclo inteiro com um tipo único de processo. Como a gente está ganhando velocidade e trazendo algumas melhorias no sistema, a gente só não tem tido muita efetividade com os servidores lá na ponta. E o retorno para os secretários também. Isso a gente tem que trabalhar nessa questão da comunicação e de ganhar, de sensibilizá-los para o nosso lado, que a gente quer ajudá-los, não quer atrapalhá-los, né? Mas já temos uns resultados razoáveis. O foco aqui, a partir de 2015, passou a ser somente os processos instruídos com proposta de mérito, que são de qualquer tipo que seja de prestação de contas, de auditoria, fiscalização, tudo mais. Amostras também indicadas só pela CGSEX, estão mais aprovadas ou preparadas por ela. E os gabinetes passaram a demandar, até o ano passado, eu recebia bastante processos vindo dos gabinetes para a gente, principalmente dos de obras, que falou do engenheiro, eu estava ali, nossa, o problema não é só nosso, não. Vai uns processos de obras que realmente dá trabalho para a gente colocar aquilo na forma, né? Temos isso. Aqui tem uma apresentação para vocês, para ver como é que evoluiu aqui o trabalho nosso ao longo de 3 anos. Pegamos os últimos 3 anos, foi o que eu consegui mais rápido. Eu não consigo ler. Análise da fundamentação é o nosso problema mais crítico. Esse é pavoroso, diminuiu, mas não diminuiu tanto. A responsabilização, vejam ali o cinza. Acho que é esse aqui. Não, poxa, o que eu fiz agora? Aqui. Na responsabilização, 2018 já está bem razoável e também a qualificação do débito. É provável que a gente evolua, a gente está numa fase de revisão desses critérios, dessas falhas, tipificação dessas falhas, é provável que a gente evolua, tire esses 2 que já estão assim, no nível de solução aceitável e a gente coloque alguma outra coisa nova que esteja com muito problema. Na fase 5, 2019, foi criado, nós temos uma evolução de estrutura, passando aí, não sei se vocês também são impactados pela emenda 95 de 2016, que congelou o orçamento e recursos de todos os tribunais, todos os órgãos públicos, tudo mais, federais, estaduais também, né, sofrem com isso. Acaba sofrendo alguma consequência. Por exemplo, para a gente é mandatório, não tem escapatória. Então temos o orçamento congelado
E as pessoas estão aposentando. Eu estava olhando hoje, nós estamos com 403 vagas já abertas de 2016 para cá. 186, 11% são de auditor. Então já perdemos gente para danar nesse período e sem perspectiva de reposição. Nós tínhamos até 2017 uma tradição de repor de 60 a 120 pessoas por ano. Teve concurso com aumento de despesa, né, aquele negócio todo. Depois do 2017 já foi ainda com o orçamento anterior, que a emenda começou para valer em 2017. A gente só deu posse a esse pessoal que já estava na negociação com o orçamento. Depois disso a gente tem só perdido gente. Paralelo a isso tem a tramitação da emenda da Previdência e tem também um projeto de lei que ameaça redefinir o teto, rediscutir o limite do teto remuneratório, colocar parcelas que hoje são indenizatórias dentro do limite do teto, e aí nós tivemos uma enxurrada de aposentadorias e tem perdido muita gente. Então, nesse cenário, o tribunal esse ano, com a mudança de gestão, resolveu pegar pela sinergia pesado. A SEMEC ganhou toda a estrutura. Eu tenho agora, de novo, tem o que tinha antes da regulação de todos os procedimentos de auditoria, fiscalização, denúncia, representação, tudo mais. Agora tem também desenvolvimento de sistemas de apoio ao controle externo, que era de outra secretaria, veio para a minha, porque a gente desenvolve normas e esse pessoal ficava longe, demorava a comunicação entre as partes. Agora está tudo junto, então é para facilitar isso. Outra coisa, o serviço de avaliação de qualidade veio para dentro da nossa unidade também, para a gente ter mais elementos, mais rapidez para fazer as capacitações, para fazer feedback para as pessoas, para as unidades e para ter ações novas, que é o que se espera a partir disso tudo. Criou-se um núcleo de supervisão de auditoria também, que é uma pegada mais forte para atuar no nível de controle da qualidade. São até 15 servidores que são selecionados por concurso, por processo seletivo interno. Nós já temos 8 aprovados e trabalhando, a gente está com 33 auditorias rodando atualmente, mas eles têm capacidade para atuar até 42 auditorias. Nós estamos aguardando, fizemos outra chamada nessa semana para que apresentem novas auditorias para a gente participar como supervisores. Isso vai trazer um ganho, espera-se, com mais efetividade na melhoria da qualidade, na aplicação de métodos e tudo mais, e também na coleta de capacitação das equipes de forma in loco, que hoje a gente faz com a avaliação da qualidade. A gente pegava todos aqueles insumos, desenvolvia cursos, 6 meses depois, um ano depois, a gente está lá fazendo, né, curso em sala de aula ou produziu algum conteúdo para EAD. Com esse núcleo de supervisão, a gente espera que durante o trabalho a gente já faça a capacitação das equipes e os supervisores da auditoria ficam na SEMEC supervisionando remotamente as equipes em outras secretarias. Então, simultaneamente, 3, 4, 5, tem um que está com 6 auditorias. O poder de multiplicação disso a gente acha que vai ser bem maior e bem mais efetivo do que o modelo anterior. A gente vai conseguir encurtar tempo para capacitação e também a gente está dando consultoria para alguns secretários que nos solicitam. E o feedback agora, a gente está mudando, está com a consultoria da assessoria de comunicação social do tribunal para a gente construir reuniões com o coordenador geral, com os secretários das unidades, e com isso fazer momentos, orientar também os secretários a fazer momentos internos de reunião, de capacitação ou de discussão de assuntos de interesse de toda a secretaria, e sempre com essa pegada de melhorar a qualidade, ver se a gente consegue entrar com mais aceitação e convencimento de que estamos ali para ajudar, não para atrapalhar. Aqui as letras miúdas. Subprodutos que a gente tem conseguido obter com o sistema de controle. Então, a criação de mecanismos de controle de qualidade para as unidades técnicas, são as secretarias, checklists, parágrafos únicos, tem uma série de
iniciativas dentro disso aí, estão disponibilizadas em portal, essa coisa já é antiga, e a gente tem feito processos, ondas de modernização, de atualização disso tudo. Criação de indicadores de excelência, a área de planejamento dentro do tribunal, dentro da Secretaria-Geral de Controle Externo, era uma subunidade da CGSEX. Eu estava aqui roxo. Agora, nessa gestão, ela foi juntada com a Secretaria de Planejamento do Tribunal todo, afinal de contas, é a Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança. Toda atividade, todas as unidades do Tribunal, na verdade, nessa gestão, tiveram as suas atribuições aumentadas e consolidadas, coisas que estavam muito dispersas pelo Tribunal, trouxe tudo para as unidades temáticas principais. Para ter uma ideia, as secretarias de controle externo que existiam nos 26 estados não foram fechadas, mas foram, de certa forma, extintas, porque elas não têm mais autonomia, elas não fazem mais controle externo, elas fazem só relacionamento institucional. E todo o pessoal que era vinculado aos estados, ou lotado nos estados, foram vinculados às secretarias temáticas em Brasília hoje. Então, isso traz alguns ganhos de escala, mas cria-se uns problemas de gerenciamento de equipes à distância, um deles, e o outro é aqui, digamos, no Paraná, a Secretaria, talvez a Universidade Federal do Paraná era o maior orçamento que ela atuava aqui. Isso lá em Brasília, na Secretaria de Educação, vai ser aqui era bilhões, era o maior orçamento de cara, né, para a atuação da secretaria. Lá em Brasília isso vai estar diluído numa secretaria que cuida de outras coisas com valores bem maiores do que esse. Então, a gente está estudando mecanismos para pensar como é que vai atuar de forma a não perder a oportunidade de fazer fiscalização nessas unidades locais, regionais, né? Porque se deixar só o Brasília e for fazer só materialidade e risco naquele esquemão antigo, dificilmente a gente vai chegar a fazer uma atuação numa unidade estadual, porque o orçamento da secretaria toda que ela lida é muito grande, é das dezenas de bilhões para lá. Aí as unidadezinhas ficam 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões ficam perdidos. Desenvolvimento de uma cultura de qualidade, isso já está mais ou menos consolidada. Produção, revisão de orientações. A gente tem feito essa avaliação, principalmente lá desse núcleo de avaliação de qualidade. Traz subsídios muito valiosos para a gente fazer atualizações, principalmente quando a gente vai para o feedback com aqueles elementos que o núcleo achou, como desconformidades, a gente volta com questões de entendimento, de alinhamento, de nivelamento de conhecimento, assim, impensáveis. Subsídios para ações de treinamento, tá ligado? Contribuição para aperfeiçoamento de manuais, normas internas também. Nós temos na nossa área um servidor, o Dagomar Henriques Lima, que ele era o secretário anterior, ele continua lá como assessor agora. O tribunal tem uma coisa que a cada 6 anos, desde 2004, tem uma resolução que a cada 6 anos o dirigente tem que mudar. É o máximo tempo de validade. Ele pode até virar dirigente em outro canto, mas ele naquela secretaria ele muda. Tem um rodízio. Então, o Dagomar saiu da secretaria, da titularidade da secretaria, mas permanece na secretaria e ele tem um conhecimento fantástico e um network imenso. Ele continua trabalhando com o pessoal da Olacefes, da Intosai, e produzindo normas. Semana que vem ele vai, se não me engano, para Jacarta, tratar de alguma coisa disso. A gente está discutindo umas ensaios que vem pela frente das entidades com poder jurisdicional, que a gente já se deparou com um problema lá, que eles consideram que o relator não pode, quem julga não pode, né, fazer parte do processo de apuração. A gente, perdão, a gente tem isso na lei orgânica, e agora? Nossa, lá na lei orgânica diz que o relator preside o processo. Pronto, vamos ter que... Agora tem que alterar a lei orgânica, porque a gente tem um tabu com mexer na lei orgânica. Antes já teve medo de perder prerrogativas, já teve medo de colocarem muito mais do que a gente
tem e não dá conta. Hoje eu já nem sei avaliar como é que é o risco, mas vai ser necessário. Dessa agora a gente não escapa, não. Vamos ter que mexer com isso. Dagomar está com isso. Então a gente tem, tanto nas normas internas quanto nas normas internas, buscado aperfeiçoamento e melhorias. O relatório de falhas frequentes é disponibilizado no portal do TCU para uso interno, acesso interno. Então, a gente tem um acompanhamento da quantidade de acessos que isso tem por semana, por mês. A gente faz reuniões temáticas da Secretaria-Geral. A gente sempre chama atenção para as pessoas buscarem essas informações, para trazer melhorias para as equipes. Subsídios também para a corregedoria. Vivianelli falou da corregedoria, que nós temos Nossa corregedoria ainda atua de forma muito incipiente, com controle de prazos, as coisas. Ela é uma corregedoria muito mais parecida com controle interno do que corregedoria propriamente dita. Mas a gente tem feito alguns trabalhos, tem dado subsídio para a atividade dela, que tem trazido alguns resultados, principalmente com prazos de processos, que às vezes tem uns processos que demoram. Contas, por exemplo. Gente, ninguém gosta de contas. O processo de contas dorme, ninguém. Aqui eu trouxe os 6 elementos do sistema de controle de qualidade para ver em que posição a gente está. A responsabilidade da liderança, a gente acha que está atendida com o engajamento da administração superior. A gente tem todo esse arcabouço de coisas e normas que a gente já falou, de remuneração de pessoal, gratificação. Temos um código de ética de 2009, ele está sendo revisto por questões de conflito de interesse. Já teve uns debates bem interessantes ano passado, 2017, 2018. Esse ano ele estava em consulta, deve ter mudanças para aperfeiçoamento. As condições para realização e continuidade dos trabalhos. Nós já tivemos, por período razoável, gestão de continuidade do negócio, atividade de capacitação, uma série de coisas que traz alinhamento com isso. Recursos humanos é o que está nos preocupando pela quantidade de pessoas suficiente, mas a gente tem trabalhado na capacitação, aquela coisa de identificar o tipo de auditoria, quem são os expertos no tribunal, os experts no tribunal para aquele tipo de capacitação. A gente faz tutoria. Esse núcleo de supervisão, a gente está fazendo tutoria e supervisão propriamente dita. Então, a secretaria tem também um pessoal bem aberto. No passado, a gente participava junto com as equipes de auditoria, quando ela era aquela secretaria de métodos aplicados à auditoria, a gente participava da equipe de auditoria da unidade que pedisse nossa ajuda. Agora, a limitação de pessoal e o escopo também, a gente não integra mais a equipe de auditoria, mas com essa supervisão, a gente voltou a integrar de forma à distância de supervisão. Compromisso com desempenho. Nós temos esses ajustes a fazer na nossa avaliação de qualidade. Mas está satisfatoriamente atendido. O monitoramento é que a gente tem um probleminha na revisão. Nós não fazemos revisão de pares. Isso é um tabu no tribunal e, por falta de pessoal, por falta de articulação, a gente nunca conseguiu avançar nisso. Então, a gente faz essa revisão por pessoas que não são aquelas que participaram do processo de auditoria, mas baseada em normas gerais, normas internas e externas e tudo, MMD, TRI, tudo mais, mas nós não temos uma avaliação, quando participamos, principalmente de MMD, com o processo dos outros, mas nós ainda não distribuímos nenhum. Esse é um ponto falho nosso e a gente quer ver onde é que a gente vai avançar, como é que a gente vai conseguir equalizar e completar esse quadro todo. Bom, tem 15 minutos, mostrar rapidamente para vocês como o nosso NSA, que é o Núcleo de Supervisão de Auditoria, atua. Um grupo de auditores, então, preparados. Eles foram selecionados por processo seletivo, eles têm uma função gratificada por um período. Esse primeiro período eles de maio até março do ano que vem. Depois serão ciclos anuais, podendo ser reconduzidos ou faz-se um novo processo seletivo.
as supervisões técnicas sob coordenação da SEMEC. Elas ficam, é uma parceria. A secretaria continua como dono do negócio e a gente é só uma parceira para poder assegurar que os objetivos da auditoria sejam alcançados, a auditoria tenha qualidade, a equipe também se desenvolva e multiplique o conhecimento adquirido dentro da própria unidade. Isso é uma forma de multiplicar. Contribuir para que os auditores do TCU proporcionem mais, as auditorias do TCU proporcionem mais benefícios à sociedade. Isso sair aquelas auditorias de mais conteúdo. Então a gente não está. Nossa expectativa é que o tribunal faz em torno de 350 auditorias por ano. A gente reduzir o número de auditorias, essa quantidade toda, trazer para as auditorias um número menor, mas mais significativas, mais representativas, que tivesse essa pegada mais forte de trazer mais retorno para a sociedade. As auditorias com maior qualidade, relatórios de auditoria que forneçam informações relevantes, confiáveis, essa coisa da seguração. Nós temos uma discussão forte lá de certificação também dos auditores. O pessoal quer muito tirar licença de capacitação, mas pense se alguém quer fazer um curso de auditoria baseada em risco ou uma certificação de controles internos, coisa assim. 1 em 100 ou 1 em 1000. Não temos tido poder de convencimento, mas isso está para mudar nos próximos dias. Acho que a licença de capacitação só deve ser autorizada para fazer cursos de escolas de governo, incluindo o próprio Instituto Cisnello Correia ou qualquer outra escola de governo nacional, ou cursos desses EAD. Tem algumas universidades americanas, alguns órgãos americanos, estrangeiros de modo geral, que vai avaliar cada caso se tem pertinência com a atividade da pessoa, mas não vai ser hoje fazer curso de língua inglesa, nível 1. Se fosse pelo menos nível proficiência, nível máximo, não. Então, buscar um redirecionamento nisso, tentando trazer as pessoas, forçar mais a capacitação, o autodesenvolvimento, né? A atuação do supervisor na garantia da qualidade das auditorias se dá por esses mecanismos. Agora eu não consigo enxergar e já esqueci todos. Orientando as equipes para realizar auditorias de excelência, zelando pela observância das normas, auxiliando as equipes a manterem o foco nas propostas, nos pontos relevantes e mantendo comunicação permanente com os gestores. Aquilo que eu falei, a auditoria, a SEMEC faz um trabalho de suporte à equipe que é de uma outra secretaria, de outra clientela. 5 minutos, oba. E a gente tem que ter um canal estreito de comunicação para a gente alinhar bastante isso, o trabalho, ter bons resultados. O checklist, instrumentos para controle de qualidade, tem um checklist de auditoria que é aplicado pela equipe de auditoria e tem outro checklist bem maior pela equipe de supervisão. Nós fizemos isso para facilitar. Isso aqui é um fluxo parecendo coisas. Isso é um modelo de checklist de auditoria. São 26 itens, né? São 26, a gente pegou aqui 1, 2, 3, 4, 5, só para dar uma referência de como eles são feitos, referenciados. Então são mais ou menos como aquele aqui do Tribunal do Paraná, e do lado esquerdo lá alinhado as normas a que se referem, ou dão base àquilo, suporte aquele achado, aquele tipo de técnica. Esse é o de auditoria, esse é o de supervisão, mesma coisa. É isso. Eu agradeço muito a oportunidade e estou à disposição também. Já já a gente vai ser colocado ali. Estou à disposição. Lá no final tem meu telefone, meu endereço. Eu quero, para o final, tinha lá, eu tirei antes da hora. Perdão, aí. Estou à disposição. É um prazer para a gente compartilhar e aprender também. Cada vez mais o tribunal quer construir juntos, não quer reinventar a roda. E a encomenda, até pela pressa que as coisas são pedidas agora, né, e que se espera que comece a produzir resultado, a gente tem que começar a pegar as coisas, construir em conjunto, pegar de onde está funcionando melhor. O que a gente tiver para poder compartilhar será um prazer. E também vou amolar vocês, já anotei aqui do Cleiton, dados do Sérgio, perdão, Vivianelli também,
vamos conversar a respeito. Eu tenho um negócio no sistema de auditoria do Rio de Janeiro que eu fiquei com os olhos brilhando. Muito obrigado, então. Muito obrigado.